Mais uma vez, bom dia a todos. Para nós é um prazer mesmo poder estar junto com vocês hoje de manhã. Já tivemos a nossa primeira aula com o nosso irmão Davi. E se você ainda não compartilhou, né, aqueles que estão assistindo aí pelo Facebook, ou mesmo os irmãos que estão conosco pela sala do Zoom, você tem aí um tempinho para compartilhar. E quem sabe mais irmãos, mais pessoas podem também aproveitar desse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar essa segunda aula com uma oração, rogando a continuidade das bênçãos do Senhor sobre o estudo da sua Palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, reconhecendo, ó Pai, que Tu és maravilhoso, que o Senhor é grandioso, ó Deus, e que o Senhor se importa conosco e tem prazer em nos ensinar. Obrigado, porque de fato é a vontade do Senhor que nós possamos conhecê-lo cada vez mais, ouvir os Teus bons conselhos, e assim, ó Pai, viver uma vida em conformidade com a Tua vontade, para o louvor do Teu nome e também para o nosso bem, para que sejamos, de fato, felizes, bem-aventurados. Fica conosco, ó Pai, nesta segunda aula, instrui-nos, abra os nossos olhos para que possamos cada vez mais conhecer aquilo que o Senhor tem revelado e deixado para nós. Abençoe as famílias, as igrejas representadas, todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão, que a bênção do Senhor possa ser derramada na vida de cada um. Essa é a oração que fazemos, confiados, ó Pai, que o Senhor há de suprir qualquer falha, qualquer falta, ensinando-nos, ó Pai, e dando-nos o conhecimento que vem da parte do Senhor. Oramos assim, com gratidão, com confiança, com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A nossa aula agora é sobre a doutrina do pecado, a martiologia, e eu queria recordar o que nós vimos na última aula sobre a origem do pecado na Terra. Nós falamos sobre o adversário. As aulas anteriores já havíamos falado, né, sobre o pecado de Lúcifer, e agora, pensando nesse tópico, né, a origem do pecado na Terra, falamos sobre o adversário, as táticas de Satanás, o seu disfarce, como ele é o imitador, o enganador, como Satanás contestou a palavra de Deus e como também ele negou a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar, então, continuidade, olhando para Gênesis 3, e agora vamos ler, por enquanto, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gênesis 3, versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Somente esses dois versículos, por enquanto, que Deus continue abençoando a sua palavra. Muito bem, nós vamos dar continuidade neste tema, a origem do pecado na Terra, e o que nós temos aqui agora é, de fato, aquela tragédia que aconteceu ali no Jardim do Éden. E eu começo com esse pensamento: a necessidade de crer em algo faz parte dos seres humanos, e nós sabemos isso, nós vemos essa busca, essa dependência, essa necessidade de acreditar em alguma coisa.
e infelizmente muitos não creem na verdade. E se não creem na verdade, certamente vão acabar crendo nas mentiras de Satanás, né? Nós sabemos, ele é mentiroso, é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, quando mente, fala daquilo que é propriamente seu. Agora, se os homens acreditam nas mentiras, ou se deixam levar pelas mentiras de Satanás, terão sim que sofrer as consequências que sempre acompanham uma decisão ruim, a decisão de rejeitar a verdade de Deus. Há consequências. Quando desprezamos a verdade e confiamos nas mentiras, nos entregamos às mentiras de Satanás, certamente há consequências. E é isso que nós queremos considerar a partir deste momento. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Talvez nós possamos dizer que esta expressão, tomou do seu fruto e comeu, é a origem de todos os males, né? Das doenças, do sofrimento, da angústia, do medo, da culpa, da morte, com certeza, né? Morte espiritual, morte física, morte que assola a humanidade e que, de fato, traz tanto desespero e pavor ao coração dos homens que não conhecem a verdade de Deus. Há uma expressão que diz assim também: os escombros da terra e as incontáveis sepulturas confirmam que Deus fala a verdade e que Satanás é mentiroso. Deus fala a verdade e Satanás sempre é mentiroso. Eva desobedeceu, Eva pecou, né? Atraída por aquele fruto, enganada por Satanás. Nós já consideramos as suas táticas, não é? A maneira como Satanás abordou Eva. Mas nós podemos fazer aqui um paralelo entre Gênesis 3 e 6 e 1 João 2 e 16, né? Um fruto bom para se comer, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, e ali nós temos então a soberba da vida. Vamos ler esse texto lá em 1 João, primeira carta de João. Nós não vamos aqui tomar tempo, mas depois você pode fazer esse paralelo, um exercício para você, então, na sua casa. 1 João 2, vamos ler o verso 15 também. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E nós não podemos deixar de considerar nesse momento que se Eva tivesse de fato considerado a vontade de Deus, tudo seria diferente. É difícil a gente ficar no se, né? Se, como, se aquilo. Não. Nós sabemos o que aconteceu e nós entendemos a nossa condição, a condição do homem em seus pecados, mas nós louvamos a Deus porque há uma porta, não é? Há um Salvador, há uma oportunidade, de fato, de crer e confiar em Cristo, recebendo assim a vida eterna. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida continua motivando os homens, é o que motiva a humanidade ainda nos nossos dias. Os homens, em seus pecados,
são motivados, tomam as suas decisões, fazem as suas escolhas, certamente baseados na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Ora, irmãos, se nós começarmos a amar o mundo, se nós começarmos a pensar como o mundo, e aqui o mundo é esse sistema pecaminoso que tem como governo Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Se a igreja começar a pensar como o mundo, certamente vamos viver como o mundo. E nós aprendemos na primeira aula, falando ali do livro de Atos, que os primeiros irmãos, eles seguiram os passos de Cristo, fazendo sempre e em tudo a vontade do Pai. Que isso possa ficar, de fato, guardado em nossos corações hoje de manhã e que nós possamos desejar e agir com este propósito, fazer em tudo a vontade do Pai, não amando o mundo e nem as coisas que há no mundo. É fácil perceber que houve um declínio nas atitudes de Eva, enganada, influenciada pela astúcia de Satanás, mas nós vemos esta descendente, né? Ela descendo até o momento de pecar e de desobedecer, né? Um abismo certamente ligado a uma condenação, porque o Senhor havia dito, no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E a primeira coisa que nós vemos escrito aí na palavra de Deus é que ela viu, né? Voltamos lá para Gênesis capítulo 3, e o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher. Quantos pecados, quantos erros, quantos tropeços começam com o olhar? É uma grande quantidade de erros, né? Começam com um olhar, com os olhos. Eva poderia ter desviado os olhos, Eva poderia não ter dado atenção àquela árvore, Eva poderia ter entendido, poderíamos dizer, o teste que Deus estava fazendo com eles e então se afastado ao máximo, mas ela cai em tentação, a princípio, por olhar, com prazer, talvez desejando, né? E querendo conhecer um pouco mais daquilo que Deus havia proibido. Né? Nós somos assim. As águas roubadas são doces, não é verdade? Aquilo que é proibido é aquilo que nos chama mais a atenção, infelizmente. Parece que isso é verdade com relação a Eva, mesmo que ela não tinha, como nós temos, né, essa natureza inclinada para o mal, mas ela tinha como Adão livre-arbítrio, a livre escolha. Diante dos nossos olhos, Satanás lança as suas setas, os seus dardos inflamados. E esses dardos e essas setas vão perfurar o nosso coração, vão atingir o nosso coração e certamente envenena o nosso coração, bagunça e coloca dúvidas e se nós deixarmos, vai haver sim uma vontade desenfreada e desesperada de ter ou de provar aquilo que é proibido, aquilo que é errado. Os olhos muitas vezes afetam o nosso coração e traz para nós culpa e tristeza. Sempre que nós desobedecemos, nós vamos ser confrontados com a culpa e com a tristeza. Talvez fosse bom hoje de manhã nós fazermos então um concerto com os nossos olhos, né? De não olhar, de não contemplar nada que possa pôr em risco a nossa conduta, o nosso caráter cristão, que possa ofender o Senhor nosso Deus. Davi, no Salmo 101, verso 3, ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos.
Provérbios 23:31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, não olhes. Quando resplandece no copo e escoa suavemente. Nós devemos fazer esse concerto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ali no Sermão do Monte, nós podemos lembrar o Senhor Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar com uma intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Que, meus irmãos, que o temor de Deus seja como um véu diante dos nossos olhos, que nos impeça de olhar, dando assim o primeiro passo em direção ao erro, à desobediência. Ela tomou do fruto. E agora foi um ato voluntário também, né? Ainda que havia toda a astúcia de Satanás e o engano de Satanás, ela tomou, ela pegou em suas mãos o fruto, conforme nós lemos no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Tomou-lhe do fruto. Satanás não pegou e colocou na mão dela. Satanás não colocou na sua boca. Quer ela desejasse ou não. Ela tomou. E aqui é uma lição talvez importante. Satanás, ele não pode forçar. Ele pode sugerir, ele pode tentar. É astuto, é mentiroso, é enganador. Mas ele não vai nos forçar. Os nossos erros, os nossos tropeços são voluntários. E precisa haver um reconhecimento disso. Ela tomou e ela comeu. Perdão, eu não troquei aqui o slide. Ela viu, ela tomou e ela comeu. Talvez ela não tivesse a intenção de, quando ela olhou, ela apenas disse, olha, eu vou olhar, eu vou ver como é. E dizendo em seu coração, eu não vou tomar, eu não vou comer. E às vezes, quando ela tomou em suas mãos, ela podia ter dito, olha, eu vou olhar mais de perto, mas eu não vou comer. Mas o que nós sabemos é o resultado de olhar, de tocar, é que ela comeu. E fica para nós esse alerta, ainda que eu pense que eu sou capaz de resistir, eu não devo me aproximar. Fujamos, né? Devemos fugir de toda a aparência do mal. Correr mesmo, para que não venhamos a cair. O resultado daquele olhar, o resultado de tomar do fruto foi que ela comeu. E assim nós vemos este caminho descendente, né? Ribanceira abaixo, que leva ao pecado. É como uma água morro abaixo. Quem pode conter? Quem pode conter uma barreira que se rompe? Né? Como às vezes se diz, né? Água morro abaixo, fogo morro acima. Quem pode parar isso? Então, que nós sejamos sábios para reprimir estas emoções, esses desejos, para impedir o olhar, para nem tocar, para que não venhamos a ser achados em pecado, em desobediência, ofendendo, entristecendo assim o nosso Deus. Devemos deter o mal no início. Eu falo aqui em Uberaba, eu li e eu achei muito interessante. A nossa reação diante da tentação, ela deve ser rápida. Nós temos 3 segundos para dizer não. E se nós não dissermos não, nesses 3 segundos, provavelmente nós vamos cair em pecado. Que Deus nos ajude, que possamos estar atentos, vigiando, porque certamente o nosso adversário está ao nosso redor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Ela deu ao seu marido. E aqui há tantas coisas que nós poderíamos considerar. Adão não estava com ela
no momento da tentação, das mentiras de Satanás, ou ela não estava perto do seu marido, talvez se os dois estivessem juntos, mais uma vez, o se é difícil nós considerarmos, mas a verdade é que Adão foi até ela e ela já havia comido, já havia provado daquele fruto, e ele foi convencido por ela a comer da mesma maneira. E mais uma lição aqui, é mais fácil aprender aquilo que é ruim do que ensinar aquilo que é bom. É mais fácil aprender aquilo que é errado do que ensinar aquilo que é certo. Eva viu, ela tomou, ela comeu e ela também levou ao seu marido e ele comeu com ela. Os dois desobedeceram ao Senhor. Eu quero só mencionar, Eva foi enganada e nós podemos dizer com toda a certeza que a palavra de Deus nos dá que Adão agiu intencionalmente, consciente da sua rebelião deliberada ali contra Deus. 1 Timóteo 2,14 diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E assim, Paulo, em Romanos 5, apresenta Adão como aquele que trouxe o pecado e a morte sobre a raça humana. Verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A palavra de Deus nos apresenta, então, Adão como o cabeça da raça humana, a velha criação, e em Adão todos nós pecamos e assim sofremos as consequências do pecado e da morte. No entanto, a Bíblia apresenta Cristo como o cabeça da igreja, a nova criação. E em Cristo nós podemos provar todos os benefícios daquele ato perfeito, daquele sacrifício perfeito e eterno realizado ali na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pelo ato de justiça, em Cristo, Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Cristo. Por aquela obediência perfeita, sendo obediente até a morte e morte de cruz, nós temos justiça, nós temos vida e vida eterna. Agora, sem dúvida, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O pecado reina no mundo, mas também a graça e a justiça reinam por intermédio de Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ou a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E nós não precisamos viver debaixo deste jugo pesado do pecado, mas nós podemos, de fato, crer e confiar em Jesus Cristo. Eu quero ler só e mencionar alguns versículos de Romanos 5. Romanos 5:14 diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A fé em Cristo nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. A fé no sacrifício na cruz nos tira desta condição agora caídos, em que Adão se colocou depois de desobedecer, e nos coloca numa situação de perdoados, de redimidos, pela obediência de Cristo Jesus até a sua morte e morte de cruz. Eu quero mencionar uma outra questão também, que talvez seja uma sugestão para que você possa considerar com cuidado depois. Nós sabemos o motivo de Eva ceder à tentação, de cair naquela desobediência, mas por que Adão pecou deliberadamente? Quando ele sabia que deveria fazer o contrário, qual a razão? Ele viu algo em Eva, já as consequências do pecado, ele teve que escolher entre continuar com Eva porque a amava ou obedecer a Deus. A Bíblia não levanta essas questões e não responde também essas questões, e talvez não seja prudente ficar especulando sobre elas, mas o fato é que Adão fez uma escolha errada, e a humanidade tem sofrido por causa dessa escolha, com certeza, né? Tudo dentro do conhecimento, da soberania, da onisciência de Deus. Mas Adão fez uma escolha pessoal, tendo o livre-arbítrio, escolheu desobedecer e sofreu as consequências desta desobediência. Eva viu, tomou, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os seus olhos foram abertos e eles conheceram a sua vergonha. Certamente aqui não se referem aos olhos naturais, aos olhos do corpo. Eles estavam enxergando, né? Eles viram a árvore, o fruto e assim por diante. Nós podemos, então, dizer que os olhos que aqui foram abertos foram os olhos da sua consciência. Agora, quando era tarde demais, eles perceberam a tolice que fizeram. Agora que já estava consumado o pecado, eles então entenderam. Eles puderam ver como um Deus amoroso, misericordioso, foi provocado, foi desobedecido. Eles perdem a graça e o favor de Deus. E neste sentido, então, foram abertos os seus olhos. Satanás prometeu que seriam como Deus. Satanás, ele coloca aquelas dúvidas, né? Como se Deus estivesse escondendo algo de Adão e Eva, como se aquele conhecimento fosse essencial para que eles fossem felizes, para que eles pudessem ser semelhantes a Deus. Mas a promessa de Satanás agora se mostra mentirosa, como de fato ela é. E talvez os olhos deles foram abertos e eles perceberam Satanás zombando e rindo deles. Como muitas vezes acontece conosco, quando nos deixamos levar pelas tentações e quando nos achamos na situação de alguém que pecou e ofendeu e desobedeceu a Deus. Você não consegue ver, eu pelo menos consigo, Satanás rindo, zombando, olhando para nós e dizendo como você é tolo. Assim foram abertos os seus olhos. Adão e Eva perderam aquela inocência
e pela primeira vez entenderam o significado de pecar, conheceram o que é pecar, desobedecer a Deus. E esse conhecimento não era necessário, não era importante, não traria felicidade, como Satanás sugeriu. Pelo contrário, esse conhecimento trouxe tristeza, vergonha, e nós vamos ver os resultados de tudo isso. Não teria sido muito melhor se eles tivessem obedecido e buscado crescer no conhecimento de Deus? Como nós vemos lá em Colossenses, capítulo 1. Por esta razão, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, esse é o conhecimento que nós precisamos buscar. Nós que agora temos esta natureza caída, infelizmente, nascemos em pecado, mas nascidos de novo, redimidos, perdoados, lavados, nascidos da palavra, da pregação do evangelho e da ação do Espírito Santo, nós precisamos continuar buscando o conhecimento, estar cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, com inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente, para que nós possamos cumprir toda a vontade de Deus, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus, conforme Colossenses 1, 9 e 10. Ora, o texto diz que os olhos foram abertos e conheceram e viram que estavam nus. Eles viram que estavam agora despidos, privados da glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A quem? Agora afastados. Eles foram privados agora da honra, da alegria, daquela condição que eles tinham ali no paraíso. Eles estavam expostos agora a toda a infelicidade que viria sobre eles, e com razão, porque pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, e havia uma instrução, havia uma sentença, havia uma proibição com consequências. E então eles percebem aquela situação, sim, desesperadora. Tinham perdido tudo. Eles viram que estavam agora envergonhados, com certeza. Envergonhados diante de Deus, envergonhados diante dos anjos. Perderam os seus ornamentos espirituais. Eu sempre gosto de dizer que antes de pecar, Adão e Eva estavam vestidos da glória de Deus, revestidos com a glória de Deus, e essa ideia é muito comum, tanto no Novo Testamento, de nos despirmos daquilo que é velho e nos vestirmos daquilo que é espiritual. No momento em que eles pecam contra Deus, então eles perdem esta glória e agora se acham envergonhados, percebem a sua vergonha, estão expostos ao desprezo, à censura, à condenação. Estão expostos a serem condenados pela sua própria consciência, porque pecaram contra Deus, porque desobedeceram a Deus. Irmãos, o pecado traz desonra, inquietação, vergonha, tristeza.
Que Deus nos ajude a resistir, a vencer, a odiar o pecado. Que possamos, sim, tomar todas as armas da luz para que vivamos uma vida que agrada, que glorifica ao nosso Deus. O pecado traz dano, traz prejuízo em qualquer lugar que ele é aceito, em qualquer lugar que ele tem brecha e possa entrar. O pecado nos coloca contra nós mesmos, tira a nossa paz, acaba com o nosso caráter, tira a nossa credibilidade. Nós precisamos entender quão grave é o pecado. Na primeira aula nós falamos, a primeira aula ainda lá em Uberlândia, presencial, antes que toda essa loucura que nós estamos vivendo começou. O pecado não é brincadeira, o pecado não é banal, o pecado não é tolice. E aqueles que estão vivendo em pecado e pensam que nunca serão pegos, estão conseguindo esconder os seus erros dos demais. Olha, mais cedo ou mais tarde, o pecado traz vergonha. Mais cedo ou mais tarde. Que hoje seja um dia de arrependimento, de confissão, de abandono, para que possamos viver uma vida agradável ao nosso Deus. Que o pecado traga a vergonha do verdadeiro arrependimento e não a vergonha de sermos expostos, desprezados, de sermos a razão do nome de Cristo ser zombado. Como Satanás deve ter zombado de Adão e Eva naquele dia. Mais um pensamento para nós pularmos desse tópico. A nudez, na palavra de Deus, ela está associada com idolatria, com embriaguez e com possessão demoníaca. Talvez uma sugestão, mais uma sugestão para você estudar aí, um tema para você estudar, né? A nudez está relacionada com estas coisas: idolatria, embriaguez e possessão demoníaca. E, meus irmãos, esta é a marca da sociedade decadente em que nós vivemos, onde os homens ou a sociedade em si tem por hábito expor o seu corpo, de alguma maneira, transformando em objeto de desejo, em objeto de prazer, seja em protestos, seja em fotos, seja em filmes. E nós sabemos o prejuízo que a pornografia tem causado no mundo e bem podemos dizer na igreja. É uma sociedade decadente, que tem por costume, por hábito, por algo comum, normal, expor o corpo. É vergonhoso ver nós, muitas vezes, nos acomodando com essas situações. E em momentos de lazer, também expomos os nossos corpos de maneira vergonhosa. Adão e Eva perceberam a sua vergonha, entenderam o seu pecado. Então coseram folha de figueiras e fizeram para si aventais. Seus olhos foram abertos, conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Viram a sua nudez, perceberam a sua nudez pela primeira vez e assim apressaram-se, né? Aquela não era uma situação agradável e eles rapidamente procuraram uma maneira de cobrir aquela situação, de remediar aquela situação.
cozeram ou entrelaçaram folhas de figueira e assim cobriram pelo menos uma parte da vergonha um do outro, fazendo aqueles aventais. Essa é normalmente a tolice daqueles que pecam, daqueles que praticam desobediências, daqueles que pecaram contra Deus. Eles tentam amenizar a situação. Estão mais preocupados em salvar a sua credibilidade, a sua honra perante os homens, do que em resolver o problema com Deus, em ter o perdão, em se apresentar arrependidos e contritos. Essa é a tolice de muitos irmãos que tentam remediar os seus erros, mentindo para os irmãos, mentindo para os demais, cozendo folhas de figueira, entrelaçando folhas de figueira, fazendo aventais, para que a sua honra, para que a sua credibilidade permaneça diante dos homens, mas sabendo que Deus tudo sabe e tudo vê. E já o pecado fez separação. Já o pecado quebrou a comunhão. E as suas orações não passam do teto. Que não sejamos vacilantes em confessar os nossos pecados a Deus. Infelizmente, o homem vacila em reconhecer e confessar, mas não vacila em esconder. Não. Esconde tanto quanto possível. E assim fizeram Adão e Eva. Diante da sua vergonha, procuraram esconder o seu pecado. Eles não perceberam que aquilo era inútil, era vão. É de fato superficial, é ridículo. Não resolveria o problema. E assim também muitos de nós parecem não entender que tentar encobrir, tentar esconder, tentar remediar, não resolve. Aventais de folha de figueira não resolvem a questão, mas pioram a questão. Mostram a tolice daqueles dois, de Adão e Eva, que agora haviam pecado contra Deus e perderam a glória de Deus, a presença da glória de Deus ali. Ainda assim, muitos de nós, ou todos nós, encobrimos as nossas transgressões, assim como Adão. Algo que certamente faz e traz vergonha para nós mesmos, né? Ambos, capítulo 2 de Gênesis, o verso 25, diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a sua mulher não se envergonhavam, mas agora continuam envergonhados, mesmo depois de cozer folhas de figueiras. Eles continuam envergonhados, e nós vamos ver, eles estavam com medo. Aquilo não resolveu. Nós temos, irmãos, uma consciência dada por Deus, que certamente nos acusa quando fazemos algo errado e que aprova quando nós fazemos algo que é correto. Romanos 2, verso 12 a 16, apresenta-nos essa verdade. Depois você pode ler com mais cuidado. E há um ditado, né, um índio norte-americano que disse assim: se faço o que é errado, né, esta flecha no meu coração, ela vira e me machuca até que eu faça o que é certo. Porém, se persisto em fazer o que é errado, esta flecha no meu coração, ela continua virando e suas pontas se desgastam, de modo que ela deixa de machucar. E nós temos aqui, então, esta
esta verdade que quando nós permanecemos no erro, ou quando o homem permanece na sua desobediência, a sua mente e a sua consciência, ela vai cauterizando. É o que a Bíblia chama de má consciência, Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O corpo lavado, a nossa estrutura lavada pela palavra de Deus, aqui está trazendo algo espiritual, né? Não é simplesmente o lavar com água e sabão. E ele fala também em 1 Timóteo 4:2 dessa consciência cauterizada, falando da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles queimaram com ferro à brasa a sua consciência. Ali não tem mais sensibilidade. Quando nós não nos envergonhamos mais dos nossos erros, é sinal que o nosso caráter está extinto praticamente, cauterizada a nossa consciência. Que Deus nos ajude a ter uma consciência sensível à palavra de Deus e aos bons conselhos que a palavra de Deus nos dá. Eu quero ainda no final deste ponto mencionar 2 versículos em Jeremias, que diz assim: porventura envergonham-se de cometer abominação? Jeremias 6:15, se você quiser acompanhar. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário. De maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Um texto mais forte ainda, Jeremias 3:3, que diz: tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha? Irmãos, nós precisamos nos envergonhar, nos arrepender, abandonar os nossos erros e não agir como Adão e Eva, que procuraram esconder e amenizar os seus erros. Agora, olhando para o versículo 8, vamos ler o verso 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam da presença do Senhor o homem e sua mulher. Ora, aqui está o resultado da vergonha e da culpa. Vem o medo da disciplina. Estavam envergonhados por causa da sua condição, por causa da sua nudez, por causa da sua vergonha, sentiram culpa por aquilo que fizeram, por desobedecer a Deus. E a culpa e medo certamente andam juntos. E aqui está a explicação pela qual Adão e Eva agora não queriam mais desfrutar da comunhão de Deus. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles não correram para perto do Senhor, eles não buscaram a presença do Senhor, mas eles se esconderam. Eles se esconderam. Adão admite que teve medo. Versículo 10, ele, Adão, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, por causa da minha vergonha, porque estava nu, eu me escondi. E nós sabemos o quanto é inútil tentar nos esconder da presença de Deus. Mas,
como nosso irmão Júlio Márcio costumava dizer, o dia que você quiser fugir ou se esconder da presença de Deus, Satanás vai ter a passagem e um barco preparado para que você fuja, se esconda. Citando Jonas, quando desobedeceu ao Senhor, em vez de ir proclamar a palavra do Senhor. Leia depois o Salmo 139, você vai ver, não há como fugir, não há como escapar, não há como se ausentar da presença de Deus. E seria engraçado se não fosse tão trágico, né? Que os pecadores tentam se esconder, tentam fugir, tentam fazer o impossível. Em vez de buscar aquilo que é possível, o perdão, o arrependimento, a fé, eles tentam fazer o impossível. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Eles não querem se aproximar, não querem reconhecer, não querem enxergar a sua vergonha, então eles se escondem. Vamos fugir. Deus não vai nos ver aqui. É claro que ele vê. Aquele jardim que nós podemos imaginar, tão maravilhoso, todas as demais árvores que foi dado a Adão e Eva como fonte de alimento, de sustento, para que eles pudessem aproveitar, para que eles pudessem usufruir de toda a beleza e o prazer de estar naquele lugar, no paraíso. Agora, o jardim era um esconderijo para 2 ladrões que roubaram o fruto que não poderiam tomar. Agora, o paraíso era o lugar de fugir de Deus, de se esconder da presença de Deus. Mas nós damos graças a Deus, porque um dia o Senhor Jesus Cristo foi levantado naquele madeiro. E a madeira de uma árvore foi usada não para se esconder, mas para estar exposto, para estar diante de todos como o Salvador, como aquele que pôde dar um brado dizendo: está consumado. A obra redentora, a obra salvadora, para que nós que nascemos à semelhança de Adão, caídos, destituídos e separados de Deus, a madeira de uma árvore foi usada para completar este sacrifício santo e perfeito e eterno. E nós hoje podemos ter vida, perdão, esperança. Temos ousadia para entrar na presença de Deus, não estamos mais envergonhados. O temor do Senhor não é medo de condenação eterna, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para mim, estudar a doutrina do pecado é encontrar esta porta aberta, é ouvir o convite do Senhor dizendo: entrai pela porta estreita, porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos não vão se render, não vão reconhecer os seus erros, vão tentar esconder. Estudar sobre este mal é reconhecer todo o bem que Deus nos faz, é reconhecer todo o bem que há em Cristo Jesus. Encontrar o Salvador,
encontrar o perdão. Pecadores envergonhados e assustados podem ir a Cristo e receberão o perdão dos pecados. Atos 10, 42, 43, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus Cristo, é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amigo, se você está ouvindo esta mensagem agora ou em outro momento e ainda não tem a certeza de salvação, se o peso do pecado está sobre as suas costas, se ainda está escravo daquele que domina este mundo, o príncipe deste mundo, se ainda é filho da ira, filho do diabo, creia em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus possa abrir os seus olhos para que você veja a vergonha e a condição terrível em que você está. Nesta condição, por causa dos teus erros, é do coração do homem que procede toda sorte de males. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. É individual, é pessoal. Em iniquidade fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe, destituídos, separados, como já temos pensado, mas hoje você pode crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nunca mais estar sujeito às mentiras de Satanás, aos grilhões de Satanás, livre da escravidão do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.